Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da derrota do Palmeiras para o Corinthians por 1-0 em pleno Allianz Parque no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de 2025. O Palmeiras tinha uma proposta de jogo bem clara, né? Que era atacar o Corinthians, uma vez que estava jogando em casa, está precisando do resultado, né? Porque vai jogar o segundo jogo em Itaquera, o que é sempre difícil, né? Ainda mais com essa questão de torcida única, onde o Palmeiras não terá apoio da sua torcida. A torcida será toda do Corinthians, como hoje foi toda do Palmeiras. Então o Palmeiras veio de uma estratégia de tentar sair com um bom placar do Allianz Parque. Só que deu totalmente errado, né? O Palmeiras ele começa o jogo até tentando imprimir uma pressão maior sobre o Corinthians, até tem algumas oportunidades, porém o Corinthians do meio do primeiro tempo para frente consegue equilibrar o jogo. O Corinthians começa a ter um controle maior do meio de campo, se aproveitando também um pouco da dificuldade que o Palmeiras encontrava em seu setor de criação. O Palmeiras, eu vejo o Palmeiras muito dependente do Estevão. Praticamente a única jogada que o Palmeiras tem é com o Estevão. Fora, tirando esse tipo de jogada individual, essa questão de drible, porque o Estevão realmente é um jogador extremamente diferenciado. A gente percebe que ele é um jogador que muitas das vezes está difícil, ele recebe um lançamento meio complicado, a gente percebe que ele consegue arredondar bem o jogo, ele consegue transformar jogadas que estão praticamente perdidas em lances perigosos, então ele realmente é fundamental para o Palmeiras. Óbvio, um jogador dessa qualidade, todos os times sempre vão tá na dependência dele. Só que o que não pode acontecer, na minha visão, é depender exclusivamente dele, como única alternativa. Obviamente, quando você tem um jogador dessa qualidade, toda grande jogada, uma hora ou outra, vai passar por ele. Só que o Palmeiras não pode ser tão previsível a esse ponto, né? De ter apenas um jogador para apenas uma jogada. Então, realmente, o Palmeiras teve muita dificuldade, não conseguia imprimir o ritmo de jogo. E o Corinthians veio numa estratégia muito melhor do que a do Palmeiras. Pelo menos foi uma estratégia muito mais efetiva. O Ramon Dias conseguiu colocar o Corinthians numa circunstância em que o Corinthians estava se defendendo bem, estava controlando o jogo. Muito embora o Corinthians não conseguisse criar oportunidades de gol, o Corinthians também não passava grandes apuros, não passava grandes sustos. Isso persistiu até o segundo tempo. Um Palmeiras com extrema dificuldade para criar, jogando todas as bolas no Estevão e o Estevão tentando resolver. Só que até que nós tivemos um lance que o Palmeiras realmente falha na marcação, né? O Memphis ele recebe uma bola, ele consegue se sair bem frente aos volantes do Palmeiras e acha o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, como todos nós sabemos, é um centroavante extremamente oportunista, é um centroavante muito qualificado, ele vai lá e faz o que o centroavante tem que fazer. Na única jogada que ele teve, ele foi lá e marcou o gol. Então o Palmeiras saiu atrás, uma situação que já estava ruim, começou a ficar muito pior, porque o Palmeiras tinha a pressão do tempo, tinha a pressão do resultado que estava desfavorável, então tudo isso também mexia com a torcida, porque a gente viu uma torcida que no início estava bastante animada, até eufórica eu diria, e a gente percebe que a torcida aos poucos, durante o segundo tempo, vai ficando muito apreensiva. Até pelo que está acontecendo dentro do campo, né? Um Palmeiras que não consegue fazer nada de forma tática. A gente vê um Abel totalmente dominado pelo esquema tático do Ramon Dias. O Abel que sempre se notabilizou desde a sua chegada ao Palmeiras por conseguir sempre um esquema tático que fosse melhor do que o do adversário. Porém, dessa vez não foi o que aconteceu. Ele realmente foi totalmente dominado. O Ramon Dias colocou a sua estratégia em prática e foi muito mais competente tanto na execução quanto na ideia. A gente viu o Palmeiras com pouquíssimas ideias, enquanto o Ramon Dias, o que ele se propôs a fazer, a equipe do Corinthians cumpriu muito bem. Conseguiu esfriar o jogo dos momentos que precisava esfriar, conseguiu acelerar nos momentos que precisava, tanto que o Corinthians chega a ter um contra-ataque e quase faz o segundo gol. Porém o Palmeiras consegue se salvar, porque se toma o segundo gol, uma situação que já está difícil, eu já daria o título praticamente como perdido. O Palmeiras ainda teve algumas modificações, né? O Abel Ferreira tentou colocar o Flaco Lopes para numa jogada aérea ver se conseguia, né? Porque
uma vez que as alternativas táticas já não adiantavam mais, o Palmeiras dependia mais de um lance fortuito, né? De uma bola parada, de um jogo aéreo, de uma bola que sobrasse. Então ele colocou o Flaco Lopes nessa tentativa e colocou também o Felipe Anderson. O Felipe Anderson novamente entra e entra mal demais, atrasa as jogadas, demora para fazer as execuções. Então realmente é uma situação bem complicada essa do Felipe Anderson. Realmente ele é um reforço que foi muito esperado e aguardado pelo palmeirense, porém até agora, depois de bastante tempo já que ele está vestindo a camisa do Palmeiras, não mostrou a que veio. O jogo termina 1-0 para o Corinthians, após uma certa pressão do Palmeiras, né? Pressão que eu digo não na questão tática, só que mais na base do abafa mesmo, na base dos escanteios, na base da bola parada, nada de muito produtivo. Como eu falei anteriormente, dependeríamos de um lance fortuito para que o Palmeiras conseguisse sair com a vitória. Com a vitória não, desculpa, com o empate. Então, é um Palmeiras muito mal e que sai numa situação extremamente desfavorável. Eu ainda acho, até pelo que o Palmeiras tem de capacidade, que o Palmeiras não perdeu a decisão ainda está em aberto. O Palmeiras ainda pode se sagrar campeão, o Palmeiras não é mais favorito. Anteriormente, na minha visão, o Palmeiras era favorito ao título, porque tem um elenco melhor, tem um time melhor, tem um treinador que está mais tempo no cargo, portanto, teoricamente um time mais organizado também, né? Muito embora não foi o que foi demonstrado hoje. Só que tudo isso não aconteceu na realidade, né? O Palmeiras muito mal, o Palmeiras que sai extremamente ruim, uma situação extremamente ruim desse primeiro jogo, né? O Corinthians agora tem todo o favoritismo, uma vez que ele vai jogar em casa e vai jogar com a vantagem de poder estar empatando. E se caso tome um gol de diferença, ainda vai para os pênaltis. Lembrando que o goleiro do Corinthians, o Hugo, ele se notabilizou nessa passagem pelo Corinthians por ser um exímio pegador de pênalti. Então, eu creio que nem os pênaltis seriam um bom negócio para o Palmeiras. O Palmeiras vai ter que tentar fazer esses 2 gols de diferença, né? A única coisa que anima um pouco, né, se nós podemos dizer assim, é que o Palmeiras também, em anos anteriores, acabou perdendo o primeiro jogo da decisão, porém no segundo jogo foi lá e decidiu e foi campeão. Só que, obviamente, são em circunstâncias diferentes, né? Uma vez que o Palmeiras, nesses jogos que perdeu fora de casa, não havia ocorrido de estar perdendo dentro de casa o primeiro jogo, até porque na última vez que ele jogou o primeiro jogo dentro da sua casa, que foi contra o São Paulo, ele saiu derrotado e perdeu o título. Então é uma situação que preocupa bastante o torcedor, e não só pelo resultado, porque a gente sabe que muitas das vezes o resultado pode não traduzir o que foi a partida. Só que o desempenho do Palmeiras é mais preocupante, porque é um time muito escasso de criatividade, é um time com pouquíssimas alternativas, pouquíssima criatividade, um time extremamente dependente do Estevão. Então agora é motivo de bastante preocupação essa questão do segundo jogo. Na minha visão está em aberto, porém está bem difícil, complicou bastante a situação do Palmeiras. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.